O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam nem compreendem. Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem, vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis, e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós celebramos hoje, então, o 15º domingo do tempo comum. E o Evangelho que a liturgia da palavra nos apresenta é tirado do capítulo 13 de São Mateus, que, aliás, nos próximos 2 domingos, nós iremos meditar e refletir nesse capítulo de São Mateus. Capítulo 13 de São Mateus, ele é como se fosse o miolo, o centro, o âmago do evangelista Mateus. Nesse capítulo, nós encontramos 7 parábolas de Jesus que
falam sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Hoje começamos com a primeira, a parábola do semeador. 7 parábolas. O número 7, na palavra de Deus, significa perfeição, plenitude, algo completo, pleno. Número 4 significa mundo, os 4 cantos da terra, os 4 elementos primordiais: terra, água, fogo, ar. O número 3 expressa Deus. Deus que é santo, santo, santo. Deus que é 3 vezes santo. 4 mais 3, 7. Ou seja, tudo que existe, Deus e o mundo. O número 7 expressa então perfeição, algo pleno, completo. Portanto, São Mateus, a partir destas 7 parábolas, revela de maneira completa o que é o reino dos céus, o que é o reino de Deus. Encontraremos então essas parábolas ao longo desses 3 domingos. E como o tema principal desses 3 domingos diz da parábola, então antes de falar diretamente do evangelho em si, eu gostaria de comentar um pouco por que Jesus fala em parábolas para o povo de Deus, para a multidão. 3 motivos, 3 porquês que ele fala em parábolas para o povo de Deus. A primeira delas, Jesus fala em parábolas para o povo porque é um modo simples para o povo compreender e entender os mistérios de Deus. Você percebe que ele conta histórias através de imagens concretas da vida do povo, como a pesca, como a plantação, como a agricultura. O primeiro porquê, o primeiro motivo é esse, porque é um modo simples para o povo compreender. O segundo motivo é o seguinte: Jesus fala em parábolas justamente porque ele expressa, porque a parábola, assim como a poesia, exprime, diz de algo que nós não conseguimos explicar através de conceitos. Jesus não falou do reino de Deus através de conceitos, mas falou através de parábolas. Para a gente compreender bem essa realidade, eu trago um exemplo. Na nossa vida, as coisas mais profundas, ou quando vai ficando uma realidade mais profunda, nós não conseguimos exprimir através de conceitos. Como, por exemplo, a alegria e a tristeza. Quando nós vivemos um momento de alegria, é tanta alegria, que nós não conseguimos conceituar aquela alegria. Como, por exemplo, em tristeza, quando nós perdemos alguém na vida, é tanta tristeza, a dor, que nós não conseguimos exprimir conceitualmente aquela tristeza. Portanto, através das parábolas, é uma realidade tão profunda o reino de Deus, que nós não conseguimos exprimir através de conceitos, mas através de parábolas, porque é profundo. Terceiro motivo, terceiro porquê que Jesus fala em parábolas, é simplesmente para desmascarar quem crê e quem não crê. Porque aquela pessoa que crê, ao escutar uma parábola dessa do semeador, ela vai ficar encantada, ela vai, nossa, que beleza, que belo, ela vai entender, porque é de coração para coração. Mas por outro lado, uma pessoa que não crê, ela olha para uma parábola dessa e diz: isso é besteira. Como que ele vai falar de reino de Deus a partir de agricultor, de semeador? Isso é besteira, não creio. Por quê? Porque não é de coração para coração. O terceiro motivo é esse, para desmascarar quem crê e quem não crê. Comento agora um pouco do evangelho de hoje. Perceba que no início do evangelho de São Mateus, ele fica de início à beira do caminho, ou melhor, à beira ali do mar. E depois, com a chegada da multidão, do povo, ele pede uma barca, sobe na barca e senta na barca.
Número 7 eu já expliquei: perfeição, plenitude, algo que é completo. E agora ele senta na barca para proclamar as 7 parábolas. O que isso significa? Significa que a barca é a igreja da qual nós fazemos parte. Jesus, ele proclama as 7 parábolas. Jesus, ele proclama, revela de maneira plena, perfeita, o reino de Deus dentro da barca, que é a igreja da qual nós fazemos parte. Desta igreja onde está presente não somente Cristo, mas o Pai, o Filho, a Trindade, onde está presente a Virgem Maria, onde estão presentes os santos, onde está presente os sacramentos. Então é dentro desta barca que a igreja, que nos é revelada de maneira plena, concreta, completa, a revelação sobre os mistérios de Deus. São vários caminhos, mas na verdade é o único caminho que leva a Cristo, ao nosso mistério. Ele senta também, porque ele sentou como lá no Sermão da Montanha, capítulo 5, que nós já lemos também ao longo do ano litúrgico. Ele senta, porque para o evangelista Mateus, Jesus é o novo Moisés. Então ele senta como sentou ali no Sermão da Montanha, ou seja, ele é o nosso mestre. Ele profere palavras de vida eterna, não profere palavras humanas, mas profere palavras de vida eterna, que enche os nossos corações, que nos guia, que nos conduz. Meus irmãos, minhas irmãs, esta é a cena do Evangelho, em que Jesus senta na barca, que é a igreja, e profere as 7 parábolas, se faz presente agora, nesse exato momento, dentro desta celebração eucarística. Se Jesus senta ali na barca, que é a igreja, ele senta sobretudo, a partir de tudo, através dos sacramentos, e sobretudo a Santa Missa. Na Santa Missa, ele senta a partir da proclamação do Evangelho, da Palavra de Deus, e profere palavras de vida eterna, e fala-nos do reino de Deus. Olha que beleza, que bonito, como é bom participar da Eucaristia, da celebração eucarística, porque nós nos colocamos na presença do próprio Deus, e o escutamos pela sua palavra. Que delícia escutar a palavra do Senhor, que delícia ouvir nosso Senhor, que fala aos nossos corações, que traz para nós palavras de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Nós nos alimentamos de Cristo que fala para nós. Algo também interessante, que ele, dentro da Santa Missa, não senta para proclamar a sua palavra, mas ele também se dá como alimento a nós, inteiramente. Então, Jesus, ele senta e proclama a palavra para nós, sobretudo na celebração eucarística. A liturgia é um lugar da manifestação de Deus. Aqui, por mais que nós não citamos sensivelmente, mas aqui, nesse exato momento, acontece algo sobrenatural, porque Deus está se manifestando a nós. É diferente de uma pregação, um encontro, é diferente de uma palestra ali ou acolá. Aqui, na liturgia, Deus se manifesta profundamente a nós, através da proclamação da palavra, através das palavras do Padre, dos gestos, dos ritos, dos símbolos, para a gente compreender melhor ainda a profundidade do que estamos vivendo dentro dessa barca que é a igreja. Eu falo um pouco agora do rito. O que é um rito? O rito são gestos de Deus, são gestos divinos, são gestos repetidos solenemente, que traz a vida divina, que traz a vida de Deus a nós. São gestos grávidos do Espírito de Cristo, são gestos grávidos de salvação, de vida, de graça, de bênção. Para a gente entender melhor ainda, eu comparo o rito com coreografia ou então com teatro. O que é um teatro? O que é uma coreografia? É justamente parte do coração do homem. Ele exprime através daqueles movimentos, através daqueles gestos,
aquilo que se encontra no seu coração. Isto é uma coreografia, é um teatro, parte do homem. Pois bem, o rito não parte do coração do homem. O rito é de Deus, é divino, parte de Deus. Por exemplo, quando o missal pede que o sacerdote imponha as mãos na hora da transubstanciação, um pouco antes, santificar e pôs estas oferendas, veja, ali, nesse gesto, este gesto está completamente grávido do Espírito de Cristo, está grávido de vida, de salvação. Não é um gestinho qualquer, não é um teatro, não é uma coreografia. Aqui é um rito, é um gesto divino, porque nós nos dirigimos ao Pai, sobretudo o Padre se dirige ao Pai pedindo pelo Espírito Santo. Na força do Espírito Santo, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Isso é um rito. Olha que beleza, olha que maravilha. O rito não parte do coração do homem, o rito parte de Deus, vem de Deus, traz a vida de Deus em nós, para nós. Por isso que a liturgia, sobretudo, é uma manifestação de Deus. A liturgia não é nós que fazemos, não é o padre que faz. A liturgia, sobretudo a missa, é Deus que faz, é Deus que realiza. Por que nós vemos muitas vezes uma deturpação da liturgia? Porque o homem muitas vezes tira Deus do centro e o coloca no centro. O centro da liturgia não é o homem, o centro da liturgia é Deus, porque é uma manifestação de Deus, não é uma manifestação do homem. O exemplo que eu lhes dou é o Papa Emérito Bento XVI. Num dos livros que ele escreveu, O Espírito da Liturgia, eu já comentei isso aqui uma vez. Ele colocou a cruz no centro do altar. Por quê? Para que todos compreendam que o centro é Cristo. Cristo é o centro. Entre o povo e o sacerdote está Cristo. Ele é o centro. O protagonista não é o padre, o protagonista não é o povo. O grande protagonista é Cristo. Por isso que a gente percebe que liturgia é a manifestação de Deus. Deus está se manifestando a nós nesse momento. Deus está agindo. Nós não temos que ir para a missa para nos sentirmos bem. Nós temos que participar da missa porque recebemos a vida de Deus, a graça de Deus sobre nós. Falo tudo isso para explicar que nós estamos dentro da barca que é a igreja. Dentro desta barca, nós estamos presentes. E é aqui que nós recebemos a proclamação da palavra de Deus. Como que estamos recebendo a palavra de Deus que está sendo proclamada nesta Santa Missa? Com um coração espinhoso, pedregoso, à beira do caminho ou terreno bom? Contei tudo isso, narrei tudo isso, para que estejamos conscientes, estamos conscientes uma vez, estando conscientes uma vez, nós podemos acolher a semente com mais precisão, e assim fazer com que ela caia num solo fecundo, e produza frutos cada vez mais. O semeador semeia a palavra na missa. Como que estamos acolhendo?